Porque, por exemplo, hoje a gente fala muito exercício intenso, mas quem aqui nessa mesa, não bate aí na mesa, hein, Chu? Quem aqui nessa mesa faz exercício aeróbico de alta intensidade, 150 minutos por semana? Alta intensidade. Não. Eu não faço. Não é? Difícil. Então, antes da gente propor algumas coisas, a gente precisa pensar, peraí, o que é alta intensidade? Então, vamos personalizar, porque o que é alta intensidade para o Edson não é a mesma que alta intensidade para mim e não é o mesmo para você. Se você chegar com essa informação, 150 minutos, alta intensidade, para um paciente que tem doença de Parkinson e está deprimido, ele vai deprimir mais ainda. Ele não vai aderir. Ele não vai aderir. Entendeu? Né? É uma barreira. Isso vai ser uma barreira para a aderência do tratamento, que é um outro fator muito importante que precisa ser discutido. Peraí, senta aqui comigo. Vamos montar um programa de reabilitação para você. Esse programa de reabilitação, primeiro eu preciso saber se ele tem condições físicas, muscular, cognitiva, respiratória, circulatória, para fazer o tipo de exercício que eu estou querendo propor. Os estudos hoje, e realmente a gente tem evidência de nível A para exercício intenso em esteira e bicicleta ergométrica. São os estudos muito bonitos, super elegantes, bem desenhados e com efeito bastante significativo. Então, é o que a gente tem de evidência. Precisa fazer? Sim, porque é a evidência que a gente tem hoje. No entanto, hoje a gente já sabe também que esses estudos foram feitos com pacientes de novo, com pacientes recém-diagnosticados, até RONHAR 2, quer dizer, muito no início da doença. Então, esse é o cara que realmente precisa fazer exercício muito intenso. Então, a gente está falando de um programa preventivo, porque essa mesma sequência de estudos aí veio análises de subgrupo ou análise secundária mostrando, por ressonância magnética funcional, um aumento não só de volume, de estrutura e de funcionamento do córtex encefálico. Olha só, então vamos falar aqui de exercício. Você começou, então vamos dividir. Paciente recém-diagnosticado. Isso. Você fez exercício de alta intensidade. Você teve modificações cerebrais nesse paciente. Exatamente. E hoje a gente já sabe que é modificação de estrutura e de função. Olha só. E aparece na ressonância. Os estudos são lindos, saíram agora, né? Os dois primeiros que isso são com grupo controle. Com grupo controle, olha controle só, de 6 meses. Olha só. E o primeiro saiu no Lancet, o segundo saiu no JAMA. E o terceiro saiu agora recentemente, esse que mostra a alteração de função, é uma análise secundária do que a gente chama de Parkinson Shape, né? Que é o pessoal que fez exercício aeróbico de alta intensidade, compararam com o grupo que fez alongamento, esses pacientes foram seguidos por 6 meses e mesmo assim eles mantêm. Ou seja, melhora. Melhora de sintoma eu motor. acho que vai precisar de mais estudos, replicando esses estudos, mas dá para arriscar em afirmar que o exercício nos pacientes recém-diagnosticados, ele vai melhorar a função cerebral desses pacientes. A gente pode dizer que existe uma tendência para isso. A gente precisa tomar bastante cuidado, né, na hora que a gente vai falar isso. Existe uma tendência, sim, de melhora. E o que a gente pode falar, baseado já em estudos em animais, né, é que existe um efeito neuroprotetor. Isso a gente já consegue ver. Porque em 6 meses não houve modificação. Eles continuaram já dá para falar retardo na progressão da doença? Eu não gosto muito da palavra retardo, mas eu acho que a gente pode falar em efeito modificador da doença. Ah, olha só. Tá? Que coisa que a gente não via há alguns anos atrás. Então, a gente pode pensar coisa que a gente você não via e chamava a doença de mal de Parkinson, né? Hoje é doença de Parkinson, tá? Então, assim, a gente pode falar em efeito modificador da doença. A gente vai modificar a forma como essa doença vai. Isso progredir. A gente já vê com os exercícios de fisioterapia há muito tempo. A gente é da geração que o paciente com Parkinson só chegava, né, para a gente totalmente rígido, cinético. E, assim, não tinha muito mais o que fazer, a não ser proporcionar qualidade de vida. Hoje, a coisa mudou.
né? A gente tem paciente aí com 20 anos, 30 anos de Parkinson, ativo, fazendo tudo que gosta, com qualidade de vida. Então, o objetivo principal... Isso não é fantasiar a doença. Não, é realidade. Porque, assim, nós fomos realidade. pegos de surpresa. Algumas pessoas nos criticaram fortemente, porque mudou. De fato, vamos falar de quanto tempo para cá? 10 anos? 8 anos? 5 anos? Eu diria até cá? Menos, de uns 5 anos para cá, onde as anos pra evidências cá, realmente ficaram as fortes. Evidências ficaram né? fortes, as coisas se modificaram, a história do mal de Parkinson foi deixada de lado. Isso não é fantasiar, isso é uma realidade que está surgindo na doença de Parkinson. Por isso que é tão importante o esclarecimento. Entender que a atividade aeróbica intensa, ela realmente pode ter esse efeito neuromodificador se ela for começada no timing certo, na hora certa, né? Logo depois do diagnóstico. Então, a gente está falando, assim, de um modelo de reabilitação que a gente pode ter 3, 4 fases. Então, a primeira fase seria o objetivo de neuroproteção, preventivo, né? Que a gente faz uma avaliação funcional, verifica as condições físicas dessa pessoa. Se ela tiver condições de fazer exercício de alta intensidade, ele vai para lá, né, para fazer o treinamento específico. E não é só caminhar na rua, porque esse tipo de estudo ele mostra o quê? É um treinamento padronizado, que é diferente, gente, de atividade física, que é caminhar, dança, embora a gente tenha evidências mostrando tai chi, dança e outras modalidades esportivas como atividade física que também pode melhorar a alguns bicicleta, sintomas. ping-pong, que é a tênis de mesa. E a gente sabe que melhora mesmo. Por que melhora? Porque você ativa a dopamina, né? E tem uma resposta motora efetiva.